Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor, estou aqui para poder te alimentar com a palavra de Deus. O vídeo desse dia é muito especial para mim, porque eu quero compartilhar com você dois elementos que me ajudaram muito na minha caminhada com o Senhor. Esses dois elementos, acredito eu que você que também já tem alguns anos servindo ao Senhor, possa se identificar também. São elementos que contribuíram para a nossa caminhada, para o nosso fortalecimento na fé, a nossa sustentação na fé. Eu tenho certeza que esse vídeo pode te ajudar se de alguma forma você está desencorajado, está abatido, enfraquecido, está sem forças para prosseguir. E aí eu quero hoje poder te ajudar com mais esse encorajamento por meio de Deus, tá certo? Peço que você se desligue um pouquinho das outras coisas e fique nesse momento aqui comigo. Creio que Deus quer falar um pouquinho ao seu coração. Pois bem, eu conheci o Senhor na adolescência, tinha 13 anos, né? Minha família não era cristã. E eu lembro que nós passávamos um período muito complicado na nossa casa, né? Os meus pais bebiam muito, tinha toda aquela situação, né? Que é normal no mundo, né? Muitos conflitos familiares. Mas um dia minha mãe decidiu se posicionar, decidiu escolher o Senhor. Meu pai ainda não tinha um coração tão aberto ao Senhor, mas minha mãe decidiu, né, pela fé, trilhar por esse caminho. Recebemos reuniões de casa, né, no nosso lar, a igreja esteve no nosso lar, orou pela gente e nós passamos a reunir na vida da igreja, no ambiente da igreja. E foi ali que eu tive o primeiro contato, né, de uma experiência mais profunda com o Senhor. Eu achava que a igreja era aquele templo, né, onde a gente ia para a igreja, né, ouvia ali a palavra, voltava para casa. Mas na verdade eu comecei a entender que a igreja não é um local, a igreja é um viver. E aí quando os irmãos foram na minha casa, oraram por mim, né, oraram pela minha família, me mostraram uma outra realidade, eu entendi que Deus tinha preparado um ambiente diferente de tudo que eu já vi nessa terra. A vida da igreja é um ambiente totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já pôde imaginar na face da terra. E quando eu comecei a reunir na adolescência, eu lembro que eu tive duas atitudes que foram essenciais para que eu pudesse hoje estar aqui. Eu comecei a reunir em 2008, então de lá para cá já se passaram 14 anos, né? 14 anos que eu tenho servindo ao Senhor. E nesse período de tempo, muitas pessoas deixaram de reunir, deixaram de congregar, se afastaram do Senhor. E graças ao Senhor, pela misericórdia dEle, o Senhor tem me sustentado até hoje. Fico triste por aqueles que não conseguiram caminhar, mas nessa esfera, né, de perseverança nós estamos aqui. E quais foram os dois elementos que me ajudaram a permanecer na fé, né? Permanecer inabalável, mesmo diante de tantas coisas acontecendo que venham nos provar, nos testar, né? E são eles os dois elementos. O primeiro, eu lembro que eu decidi firmemente ter cuidado com as pessoas em que eu andava. Veja, isso é um ponto que muitas vezes os cristãos, principalmente os jovens, confundem. Eu tive cuidado com quem eu andava, o ambiente onde eu estava. Eu não deixei de falar com as pessoas, não deixei de me relacionar com as pessoas, de ser cordial com as pessoas, de me importar com as pessoas. Não é porque elas não estavam reunindo, não estavam servindo ao Senhor, que eu ia abandonar essas pessoas. Eu abandonei o contexto em que eu vivia. É totalmente diferente. Continuei amando as pessoas, gostando das pessoas, me relacionando com as pessoas de forma amigável, mas eu já não mais estava no ambiente onde eu estava. Então eu evitava ambientes festivos, ambientes onde tinha, né, muitas práticas que não condiziam com o Evangelho, rodas, né, de pessoas falando muitas coisas que não edificavam. Eu comecei a perceber que tomar essa posição me guardaria. E aí a Bíblia fala, né, que nós precisamos estar com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então nesse momento eu direcionei a minha atenção a estar com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E aqui é interessante, irmãos, dizer que quando nós seguimos o princípio da Bíblia, não tem como dar errado. Certamente, se vamos por outros caminhos, é porque nos afastamos dos princípios da Bíblia. E a Bíblia deixa claro, seguir com aqueles que de coração puro invocam o Senhor.
Você pode conversar com todos, você pode estar com todos, você só não pode conviver naquele ambiente em que os outros estão, que provavelmente é um ambiente que não vai te levar para a vida. Então, eu, graças ao Senhor, desde cedo, tive essa clareza espiritual, né? Essa sabedoria. E eu agora, na minha juventude, ainda na minha adolescência, passei a discernir com quem ficar e, de fato, o que fazer, né, com aqueles que estavam diante de mim. Passei a me concentrar mais, a observar, né, as esferas, os ambientes, para que isso não pudesse me contaminar. Eu tinha uma grande preocupação, eu lembro claramente disso, de não ser influenciado. Eu queria ser um influenciador, não queria ser influenciado. E eu sabia que se eu estivesse sozinho em um ambiente totalmente corrompido, eu era uma presa fácil. E aí, provavelmente, eu não iria ter forças para caminhar. Então, esse primeiro ponto foi um ponto totalmente importante na minha trajetória, né? E graças ao Senhor, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, né, de ter tido essa sabedoria, porque isso realmente foi uma grande salvação para mim. E atrelado a esse elemento, eu tive outro grande fator que me beneficiou muito. E esse fator é não deixar de reunir e buscar o Senhor por meio da leitura da palavra ou dos livros espirituais. Quanto mais eu estava nas reuniões, quanto mais eu lia os livros, lia a Bíblia, eu estava nas comunhões, né, proposta pela igreja, pelos irmãos, mais salvação eu ganhava. Quanto mais eu fazia isso, mais eu queria fazer. E aí eu comecei a entender que o fato de eu estar me afastando de alguns ambientes me levava diretamente para uma outra esfera no qual o meu interior queria. O Espírito me levava a querer estar em um ambiente que era saudável para mim. É igual aquele peixe. Se tirar o peixe da água, ele morre. Na nossa experiência espiritual é a mesma coisa. Agora eu tinha uma vida dentro de mim que precisava de alimento. E eu precisava buscar esse alimento em algum ambiente, que já não era aquele onde eu estava. Eu agora fui transferido de uma outra realidade. Então, não deixava de reunir. A Bíblia fala, não deixei de congregar, como é costume de alguns. Então, irmãos, não deixe de reunir. Mesmo sem disposição, mesmo sem vontade, mesmo sem querer ir, mesmo cansado, não importa. Tem reunião, pensa só o seguinte, bota a roupa e vai. Não pensa duas vezes não, não pensa, hoje é reunião de oração, hoje é reunião ministerial, hoje é reunião da ceia, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não importa. Vai ouvir o seu Senhor, vai estar na presença do Senhor. Não precisa pensar muito não, se você pensar, você não vai reunir. Você vai pensar que tem que pegar ônibus, que tem engarrafamento, que está cansado, que tem coisas para fazer. Não. Dia de reunião é inegociável. Deus estabeleceu as reuniões e Ele estabeleceu para que nós pudéssemos estar lá. Então, chegou o dia de reunião, se prepara, bota a roupa e vai. Se no período de caminhada, né, de locomoção até a reunião, o Senhor te falar para não ir para a reunião, você volta para casa. Mas eu te garanto que aquele que estabeleceu as reuniões, o próprio Deus, Ele não vai querer isso. Então, se você já botou a roupa, já foi em direção à reunião, você tem muito mais chance de ir chegar à reunião do que se você ficar em casa, sentado, assistindo a televisão, e aí daqui a pouco vai vir o desânimo, o corpo vai cansar. Nossa estrutura é essa, então nós precisamos vigiar. Isso é uma coisa que me salvou desde todo o tempo, desde o período da faculdade. Eu ia para a faculdade, ficava de manhã, de tarde, de noite, já ia direto para a reunião, e às vezes quando chegava em casa era essa correria mesmo para já chegar e já sair para a reunião. E aí teve uma vez que eu comecei a chegar em casa e não consegui ir para a reunião, eu mudei a estratégia de novo, saía da faculdade, já ia direto para a reunião e voltava para casa já tarde da noite, para no outro dia acordar cedo de novo, ir para a faculdade, de noite para a reunião, e nesse percurso durante 5 anos. E o Senhor me sustentou, me guardou, e eu agradeço ao Senhor pelo Senhor ter me dado essa luz. Então, reunir, ler a palavra, ler os livros espirituais e fugir de todos esses ambientes, de pessoas que não me levavam ao Senhor, foi 2 grandes diferenciais na minha vida. E hoje eu sou grato a Deus, porque um dia o Senhor me revelou tudo isso e isso foi salvação para mim. Que isso possa ajudar vocês também, se de repente você tem dificuldades na sua caminhada com o Senhor. Isso me ajudou muito. E ainda hoje continua me ajudando. São 2 elementos inegociáveis, né? E nós, enquanto cristãos, precisamos dessas estratégias para nós não perdermos o foco, não ficarmos distraídos. Isso pode nos levar para longe do Senhor. Se você gostou desse vídeo, não esquece, curte, comenta, compartilha, divulga também para seus irmãos da fé, evangeliza eles,
aquelas pessoas que ainda não têm o Senhor. Vamos levar essa palavra saudável para muitas pessoas. Me ajude no crescimento do canal para que Deus possa alcançar muitas vidas por meio da sua própria palavra. Deus te abençoe e eu te encontro sexta-feira em nome de Jesus.